Olá pessoal, vamos continuar nossa disciplina de instalações. Hoje eu trouxe para vocês um material sobre simbologia, para a gente conhecer os símbolos e assim poder fazer o projeto elétrico de uma casa. E naturalmente a partir daí outros tipos de projeto elétrico. Enfim, quando você vai fazer uma instalação, você tem que prever os detalhes, a localização dos pontos elétricos, que são interruptores, tomadas e pontos de iluminação, além de alguns dispositivos específicos, como por exemplo dispositivos de manobra, dispositivos de proteção e por aí vai. Os símbolos utilizados eles são normatizados, como a gente vai ver em uma norma da ABNT. São símbolos gráficos. Aqui nós temos um projeto que você pode ver, por exemplo. Talvez não seja tão óbvio à primeira vista que isso aqui, por exemplo, é uma tomada, isso aqui é um interruptor. Mas vou mostrar para vocês a norma para que a gente possa fazer tudo isso. Outro tipo de desenho em projeto são os diagramas. Esse diagrama aqui é importante principalmente para você fazer o sistema de proteção. Aqui é um sistema, por exemplo, a duas fases, um neutro, onde nós temos o disjuntor bifásico de 50 A e disjuntores monofásicos para os circuitos. Alguns deles com DR, que a gente vai ver posteriormente o que é. Bem, os símbolos são normatizados na NBR 5444. Só que existe uma nomenclatura usual anterior que está mostrada aqui para vocês, caso eventualmente seja necessário. Se trabalhe com algum projeto antigo, ainda é possível ver. Por exemplo, eu já trabalhei muito com este tipo de símbolo para arandela e este tipo de símbolo aqui para lâmpadas fluorescentes. Só que esses aqui são os normatizados. Aqui nós temos mais símbolos a destacar, por exemplo, postes, caso você esteja fazendo um projeto externo. Esse aqui é o símbolo de poste. Nós temos também a simbologia de fios. Quando você tem um condutor, é assim que você mostra que é um condutor fase ou um condutor neutro para a campainha. Quadros de distribuição podem ser assim, que é sobrepor, e assim, que é embutir. No caso de interruptores, antigamente, e ainda se usa muito hoje, é o S para representar um interruptor. Hoje, ele é um círculo. Quando ele tem uma única tecla, ele é simples, e a letra do comando. Um interruptor de duas teclas, ele tem um círculo dividido em dois. Um interruptor de três teclas está dividido em três. Um interruptor three-way, ele é pintado. Ele é achurado. Isso aqui é um dispositivo de proteção comum, que é o fusível. Chave seccionadora. Esse aqui é o símbolo de tomada. Sendo que tomada baixa é todo em branco. Tomada média, ou seja, a mais ou menos 1,20 m, 1,30 m do piso, ele é metade pintado, e tomada alta, acima de 1,80 m do piso, ela é toda pintada. Tomada no chão tem este símbolo. Projeto de telefone. Outros dispositivos de seccionamento. Transformadores. E por aí vai. Uma coisa importante a se notar é que em 10 de 11 de 2014, essa norma 5444 ela foi cancelada sem substituição. Por quê? No entendimento da BNT, existem normas internacionais que funcionam para isso e o Brasil não precisava fazer suas próprias normas. Então, embora exista essa norma de 1989, que era para justamente organizar a simbologia, que era diferente dependendo do lugar que você estava, ela foi cancelada, ela não é mais obrigatória. Trouxe também para vocês uma tabela com potências comuns de alguns aparelhos. Se você vai fazer um projeto genérico, você pode usar estas
potências como referência. Se por acaso você conhece o cliente, você sabe qual que vai ser a potência, use a que você sabe. Por exemplo, não creio que vai acontecer em Parauapebas, mas em lugares frios tem chuveiros elétricos com potência bem maior que 4.400 watts. Então é importante que você conheça. Algumas geladeiras, especialmente grandes, podem ter uma potência superior a 400 watts. Máquinas de lavar, algumas máquinas com secadora ou com água quente, elas normalmente têm potências superiores a essa. Então é importante você conhecer. Essa tabela ela serve como base. Agora vamos ver alguns detalhes de como fazer a carga de iluminação. Quando você vai fazer a iluminação de um ambiente, você tem que deixar pelo menos 100 VA. Pela 5410 de 2004, mesmo um banheiro você tem que deixar pelo menos 100 VA. A menos que o local tenha área inferior a 6 metros quadrados. Superior a 6 metros quadrados, que aí você vai ter que deixar 100 VA como primeiro ponto de energia e 60 VA para cada aumento de 4 metros quadrados inteiros. As tomadas de uso geral, elas são pelo perímetro. Ok? Se a área do ambiente for menor do que 6 metros quadrados, você deixa pelo menos um ponto de tomada. E para cada mais 5 metros de perímetro, você vai aumentar em pelo menos um ponto de tomada. Em banheiro, você tem que deixar pelo menos um ponto de tomada no lavatório. Ou seja, do lado da pia. Caso a mulher vá usar um secador de cabelo, uma chapinha, o homem vai fazer barba, ou manutenção que você vai realizar no banheiro para usar uma furadeira, por exemplo. Eu gosto de separar isso que a gente chama de locais de habitação permanente e de habitação não permanente. Lugares onde você teoricamente fica por muito tempo, como quarto, sala, cozinha, são locais que tem que ter bastante tomada. Você coloca no mínimo 3 tomadas, no quarto, numa sala, na cozinha pelo menos 4. Se o local for maior, você deve colocar mais tomadas. Por exemplo, você vai fazer o projeto e tem a posição da sala. É uma casa de médio padrão, você vai colocar no mínimo 4 tomadas no local onde vai ficar a TV. Você imagina que a pessoa vai ter uma televisão, um aparelho de recepção via satélite, um videogame, um home theater. Dependendo do cliente, você pode botar até mais. E coloque tomada também do lado do sofá, caso a pessoa vá usar um ventilador, carregar um celular. No quarto, use o mesmo raciocínio. Você vai deixar pelo menos 2 tomadas na televisão e pelo menos 2 tomadas do lado da cama. E por aí vai. Já locais de habitação não permanente, como um depósito ou um banheiro, você deixa uma única tomada, ou mais se você achar necessário. Fora, naturalmente, a tomada do chuveiro elétrico, no caso do banheiro, e de ar-condicionado, no caso de quartos. Ok? Em alguns lugares específicos, como por exemplo cozinhas, copa ou copa-cozinha, você tem que ter no mínimo um ponto de tomada para cada 3,5 metros de perímetro. Passou mais de 30 centímetros, bote mais um ponto de tomada. Perceba também que nesses locais você tem que disponibilizar a tomada no lugar certo. Você tem que colocar pelo menos um par de tomadas sobre a bancada. Você imagina que a pessoa vai usar um micro-ondas, um liquidificador e por aí vai. Além das tomadas de uso específico, que é o caso da geladeira, que pode ser o caso do micro-ondas, de um forno elétrico. Já locais, mais uma vez, de habitação não permanente, né? Subsolo, garagem, sótão, hall de entrada, lugares onde você não vai utilizar, teoricamente não vai ficar durante longos períodos, você pode colocar uma única tomada. Se achar necessário, pode colocar mais. Eu pessoalmente, por exemplo, em varandas, em algumas varandas que as pessoas gostam de usar para festa, eu gosto de colocar quantidade extra de tomadas. A pessoa vai fazer uma festa, coloca umas 4 tomadas. É melhor do que você puxar uma extensão, que naturalmente você compra uma extensão barata, ela não vai te dar uma proteção alta contra sobrecorrente, muito menos contra curto-circuito, e aí você pode levar a risco à instalação. E aqui as potências das tomadas.
você vai colocar no mínimo 600 VA para 3 pontos e as próximas tomadas 100 VA nas tomadas de uso geral. Os demais lugares você coloca 100 VA por tomada. Já as tomadas de uso específico, você tem que pegar a potência do equipamento que vai usar. Se o cliente sabe qual é a geladeira que ele vai instalar, você pega e coloca uma tomada com a potência daquela geladeira. E assim por diante. E perceba que a tomada não pode ficar mais do que 1,5 m distante do local previsto do equipamento. Recomenda-se que fique a no máximo 30, 40 centímetros. Então, com base nesse conhecimento, agora a gente vai pegar a planta que a gente já começou a trabalhar e vai desenvolvê-la no programa de CAD. Até o próximo vídeo.